Pessoal, tudo bem? Nem todo mundo me conhece ainda, mas eu vou fazer uma apresentação rápida, contar uma historinha rapidinha da minha vida para vocês. Bem, então, sou a Vanice Bonavido, eu sou numeróloga cabalista há 12 anos, né? Eu me formei na Academia Brasileira de Numerologia Cabalística, fui aluna do professor Carlos Rosa, e depois fiz outros aperfeiçoamentos, nunca mais parei de estudar, eu adoro, é um tema que eu amo de paixão. Então, eu sempre falo que por onde eu estiver nesse mundo, eu gosto muito de viajar, sempre volto na minha bagagem com vários volumes sobre numerologia. Quando encontro alguma coisa de cabala, melhor ainda, né? Mas eu sou uma pessoa apaixonada por numerologia. E a numerologia cabalística trouxe uma luz para a minha vida, né? Então, assim, nessa aula de hoje eu queria falar muito sobre isso. O que a gente mais encontra hoje no mundo são pessoas que parece que estão vivendo de uma forma robótica, de uma forma automática. Então, assim, a pessoa trabalha para trabalhar, sabe aquela coisa? Ela tem uma rotina que não tem mais significado para ela, parece que não quer dizer nada mais na vida dela. E ela acha muitas vezes que o trabalho dela não está legal. Ela pode até ser bem remunerada, mas ela sente um vazio. Acho que isso é o que caracteriza mais. As pessoas me falam muito isso. Eu sinto um vazio dentro de mim. Eu tenho uma coisa que eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu preciso ressignificar a minha vida. Muitas vezes esse vazio se apresenta assim, primeiramente na área de relacionamento. Um dia as pessoas percebem que estão com a pessoa errada, ou aquela pessoa que está do teu lado, de repente, não é mais a pessoa que você queria ter. Então, assim, eu sinto que há um desajuste, né, entre as pessoas no nosso mundo de hoje, é um excesso de informação, é uma ansiedade assim desgovernada, é o tempo que a gente não consegue segurar nas mãos e as pessoas no piloto automático, né? E aí chego eu com a minha proposta, né? O que eu quero? Eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade que eu tive, porque eu, a partir do momento que eu conheci a numerologia cabalística, eu comecei a dar um outro sentido, uma outra direção para a minha vida. Por quê? Porque, de repente, eu olhando ali para aqueles números, eu comecei a entender quem eu era, em que momento da minha vida eu estava, o que eu estava fazendo de coisas incorretas, digamos assim, e como eu poderia corrigir isso. Eu acho que o mais importante está aí. É a consciência, é o autoconhecimento, e você, de repente, saber que você pode mudar essa realidade. Né? Não adianta a gente só apresentar um diagnóstico. Não. A gente tem que dar o diagnóstico, né? Você acha, digamos assim, o mal, a doença, se é que eu posso dizer isso, mas você tem um remédio. Né? E a numerologia cabalística caiu para mim assim como um bálsamo. Né? Então, eu era educadora, nessa época exatamente eu já era diretora de escola, fui diretora de escola estadual durante 12 anos, era uma atividade assim, apaixonante, como tudo que eu fiz na educação, eu fiz com muita paixão, porém, eu estava vivendo um momento assim que eu estava muito desencantada com o que acontecia na educação naquele momento, que não melhorou muito, por sinal, eu acho que não melhorou nada, mas era um momento meu, né? Então, junte-se a isso outras questões pessoais, filhos saindo de casa, casando, a vida parece que começa a ficar, né, aquela famosa síndrome do ninho vazio, a aposentadoria relativamente próxima, e um ponto de interrogação assim imenso.
E aí, de repente, eu vejo um mapa, né? Como você chegar numa cidade desconhecida, você não consegue se situar, e aí uma santa pessoa te entrega um mapa. E aí você consegue ver onde você está, para onde você vai. Gente, a palavra é a mesma. A numerologia te proporciona isso, um mapa. Um mapa seu de como você funciona através dos seus números, né? Foi uma coisa sensacional mesmo. Mas vamos lá, gente. Então eu nesse processo todo que eu passei, eu comecei a me conhecer melhor. E eu comecei a entender aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Porque o que acontece, né? Nós todos somos regidos por meia dúzia, 6 números fixos. Esses 6 caras, esses 6 números, eles vão governar a nossa vida desde o momento que a gente abre os olhos aqui nesse planeta até o momento da nossa partida. Então, são 6 números, né? Isso até já explica uma dúvida que muitas pessoas têm, uma pergunta corriqueira que as pessoas fazem para a gente. Que número que eu sou? E aí eu explico, não, você não é um número. Você é um conjunto de números. Então, você tem 6 números e é essa bandinha que eu tenho que analisar muito bem, porque eles interagem. Nem sempre eles são absolutamente amiguinhos. Às vezes a gente tem uma certa energia antagônica entre esses 6 números. Tem números que são conflitantes também, né? E aí a nossa função é sempre procurar harmonizar essas energias. O que a princípio parece ser antagônico, você pode transformar numa coisa complementar, né? Então, a gente harmoniza o conflito e as energias que seriam antagônicas se complementam, uma abaixa um pouquinho a bola da outra, a outra anima a primeira e assim vai. Então, esses 6 números tomam conta da nossa vida desde o momento do nosso nascimento até a nossa partida. E de onde vêm esses 6 números, né? Bem, 3 deles vêm puramente do nosso nome, tá? O 4º e o 5º número nós vamos extrair da data de nascimento, sendo que o 4º número é exatamente o dia do mês em que você nasceu. Você nasceu dia 23, você nasceu dia 31, você nasceu dia 6, enfim. É o dia do mês que você nasceu, né? O 5º número é a soma da sua data de nascimento, que é o teu destino, que você veio fazer aqui na Terra. E o 6º número foi o número que me deu um baita de um start quando eu conheci a numerologia cabalística, que chama-se número de missão. Missão. A missão, ela vai além do destino, que é o nosso propósito de vida. A missão é aquele algo mais, sabe? É aquele plus. É aquilo que você não pode sair desse planeta sem ter feito. É um poder extraordinário que você traz dentro de você. É um número que ele, desde que você é pequenininho, ele já dá um jeitinho de se manifestar. Porém, ele vai ficar muito forte, mas muito forte mesmo, em torno dos 45 anos. Porque a Cabala estima que a gente tem aproximadamente 90 anos de vida. Então, você estaria começando o 2º tempo da sua vida. E aí, você é tomado por esse poder. Esse número de missão, ele é exatamente uma soma da síntese do seu nome, né, aquele extrato do seu nome, com o extrato da sua data de nascimento, a soma,
que é o teu número de destino. Então, juntando os dois, fica uma coisa muito poderosa, que é o teu número de missão. Os meus alunos sabem qual é o meu número de missão, mas quem não me conhece ainda, sabe, eu vou contar. Eu tenho uma missão 11. O número 11 é o número mestre. Quem tem 11 na numerologia são aquelas pessoas que são premiadas, modo de dizer, por um lado, mas são muito cobradas também. Porque é um número mestre, é um número professor. Então, você veio aqui também para trabalhar, para fazer o seu papel. E a missão 11 fala justamente isso. Você precisa inspirar as pessoas. Você precisa fazer com que essas pessoas vivam algo a mais, algo além, né? Que saiam da caixinha, do óbvio. Então, quando eu descobri isso, foi um momento muito importante para mim, porque eu consegui uma explicação para aquele vazio, aquela coisa que eu falava, puxa, mas todo dia eu venho aqui no meu trabalho, eu faço a mesma coisa, são os mesmos problemas, são as mesmas soluções quando eu consigo dar, a não solução também quando foge do nosso controle. Eu queria fazer uma coisa maior, eu sabia que eu precisava fazer isso. Então, para mim, como disse para vocês, foi alguma coisa que caiu mesmo como uma cura, né? Eu via uma possibilidade de ressignificar a minha vida. E aí foi uma coisa, em seguida outra, né? Eu me tornei reikiana, um pouco depois eu fiz o mestrado, me tornei mestre em reiki, comecei a dar cursos de numerologia cabalística, porque eu já tinha feito muitos mapas pessoais, mapas empresariais. Então, assim, foi um momento muito bacana, porque quando você começa já a ter um feedback daquelas pessoas que você atendeu, passa um tempinho, a pessoa entra em contato com você e fala, nossa, você não acredita, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nossa, depois que eu mudei minha assinatura, ou eu segui teu conselho, olha, eu estou me tornando esse ano uma autora de livros, né? Eu espero poder ter muito tempo na minha vida ainda para escrever muito e contar vários cases, assim, muito interessantes que eu fui colecionando ao longo da minha carreira e que podem ilustrar muito todo esse conhecimento teórico da numerologia cabalística, né? E às vezes são coisas tão, assim, parecem complicadas, mas quando vem uma pessoa e te mostra aquilo de uma forma científica, é um número que está ali, é uma energia, uma determinada vibração, te explica, te orienta, te dá caminhos. Nossa! Então, hoje em dia, eu fico muito feliz. Anos de resultados, sabe? De vidas transformadas, de vidas ressignificadas, né? De pessoas que a gente pôde atender, de empresas e, principalmente, de alunos, né? De pessoas que, muitas vezes, nem se profissionalizam. Mas elas fazem aquele curso porque elas são apaixonadas pela numerologia, como eu fui um dia também e sou até hoje. É tão apaixonada que eu resolvi escancarar esse conhecimento para todo mundo. E é muito interessante, né? Porque às vezes é uma coisa assim simples, que um toque que você dê para a pessoa fica com aquilo, vai, faz, coloca, põe um foco, põe um objetivo, e de repente a vida começa a mudar, gente. Começa a acontecer coisas super importantes, tal. E, olha, é uma satisfação imensa, né? E eu fico perguntando assim, né? Eu queria saber de vocês aí desse lado. Você tem curiosidade de saber quais são esses seus 6 números? Ou você já conhece? Quem aí já conhece os 6 números? Né? Conta pra gente, coloca aí no nosso chat. Porque quem já conhece os seus números já está dando um grande passo.
E agora é trabalhar em cima desse código maravilhoso, né? Olha, eu vou dar um exemplo assim clássico. Uma vez eu fui fazer um atendimento e era um moço relativamente novo, ele tinha 40 e poucos anos, empresário, e eu entrei na sala, ele estava sentado, ele me recebeu sentado e a gente conversou, tal. E lá, já quase no final do atendimento, esse rapaz, ele tinha mais do que um número 3 entre esses 6 números, né? E eu falei para ele assim, olha, você tem uma inclinação muito grande para artes, né? Você gosta de música? Ai, adoro música. Eu falei, olha, então, a arte é uma coisa que tem que estar muito presente na sua vida, né? Eu não estou muito bem lembrada, mas eu acho que ele tinha nascido no dia 12 e ele tinha mais um outro 3. Aí, de repente, ele ficou calado, assim, ele falou para mim assim, sabe, o que eu gosto mesmo é de dança. Eu falei, mas qual é o problema? Você tem algum preconceito de ser um dançarino, de fazer um curso de dança? Ele falou, não, eu não tenho, mas as pessoas têm. E eu assim, né, com cara de ponto de interrogação. Daí ele falou, sabe, eu tenho um defeito na perna. Eu tive paralisia infantil quando eu era pequeno. Então, as minhas pernas não têm o mesmo tamanho e eu tenho vergonha de ir num estúdio de dança, fazer aula. E, curiosamente, eu tinha visto, acho que na internet, uma proposta de uma pessoa, um professor, que ele ia na casa de casais, de pessoas que formassem um grupo, alguma coisa assim, e ele dava aula como personal. Eu falei para ele, nossa, mas isso não é um problema. A gente já tem a solução já. Olha, eu vi uma pessoa assim, eu posso ir até atrás dessa informação para você. Puxa, você tem um espaço tão bacana aqui na sua empresa, sua esposa trabalha com você, já chama o personal aqui e vamos começar a fazer aula de dança. Olha, incrível, né? Passou um tempinho, as coisas de um mês, assim, ele me telefonou e falou assim, menina, você não sabe, eu tô realizado. Aprendi a dançar forró. Eu falei, que legal. Ele, nossa, estou super empolgado. Inclusive, o meu professor falou que não tem nada a ver, que eu posso ir num baile com a minha mulher, que eu vou dar um show. Tal. Olha, eu fiquei tão feliz que o cara falava lá do outro lado. E eu, assim, emocionada no telefone, falando com ele, né? Porque eu falava assim, poxa, eu cheguei lá, gente, ele tinha uma carinha tão triste. Então, essas coisas, né, na numerologia, é que animam a gente para a gente continuar, para a gente não deixar a bola cair, né? Porque são tantas histórias. Olha, isso vai acabar virando um livro com mais de um volume, porque são casos e casos e casos. Você vê uma coisinha, a pessoa ficou feliz, né? E assim vai. Aí tem gente que às vezes está num trabalho que não tem nada a ver com os números que tem. Aí você fala, será que não tem uma solução? Será que você não poderia partir para um plano B, C, D, E, F? E aí você senta com a pessoa. Ó, tem de tudo. Tem gente que você está falando dos números da própria criatura e a pessoa fala assim para você, nossa, não me diz, é mesmo? Eu falo, poxa, mas eu estou falando de você para você, né? Olha, é você que... E você não se reconhece? Não, eu sou mesmo um pouco assim e tal. Então é uma descoberta e você está fazendo parte disso, sabe? É muito legal. E aí, lógico, nem todo mundo que aprende numerologia vai sair por aí fazendo mapa, vai se profissionalizar. Mas a numerologia já ajudou a unir casais, a fazer com que as famílias se harmonizem, né? Porque às vezes as pessoas têm 3 filhos e não entendem por que o do meio não quer seguir o caminho dos irmãos. Ele quer ser surfista, ele quer fazer outra coisa, ele quer fazer intercâmbio. Não, o seu irmão faz engenharia, o outro...
Ele é uma criatura à parte. Então, assim, os pais conhecerem os números dos filhos, a esposa conhecer a numerologia do marido, vice-versa. Sabe, você começar, mesmo que seus pais já estejam do lado de lá, você poder fazer as continhas, ver, puxa, quais eram os números, né, do meu pai, da minha mãe. Meu pai era um cara assim que tinha um feeling fora de série, né? Ele falava uma coisa, dava até raiva. Acontecia. O que eu fui descobrir? Que o meu pai ele nasceu no dia 22, que é um outro número mestre, né? Ele nasceu no dia 22 de dezembro. E o destino dele, a soma da data natalícia dele, dava 11. Então, meu pai era duplamente um mestre perante a numerologia. Então, eu comecei a entender essa grandiosidade de um homem tão simples, mas que falava umas coisas que, olha, você podia escrever. Ele era super intuitivo. Todo mundo que tem um 11 na sua numerologia, principalmente nessas posições muito fortes, né, como destino, a expressão, que é a soma do nome, a motivação, que é um outro número que também vem do nome, né, da soma das vogais. Esse número é super importante também, porque vocês sabem que vogais são sagradas, né, gente? O som vocálico, os sons vocálicos são sons sagrados. Então, quando você soma as vogais do teu nome, você vai descobrir um número que é da tua essência, é da tua alma, né? Chama-se número de motivação justamente por isso. É aquilo que faz você sair da cama de manhã. Então, se você tem uma motivação 1, por exemplo, e você vai trabalhar com um cara incompetente que fica gritando na sua orelha o dia inteiro, não, a sua motivação é 1, você é um líder nato, a sua alma, a sua essência quer liderar, né? Então, você até se curva perante uma pessoa que demonstre saber mais que você, fazer as coisas de um jeito melhor, onde você possa aprender, se espelhar, modelar. Agora, vem uma pessoa que não tem esse poder todo, dar ordens para alguém que tem motivação 1, é complicado. Ou então, por exemplo, uma pessoa que nasceu no dia 1, no dia 10, no dia 19, no dia 28, que são todas as pessoas do grupo do 1, né? Então, se você tem um filho que está nesse grupo, por exemplo, você tem que estimular a criança a ter uma carreira liberal, ser uma criança empreendedora, já desde pequena, ensinar o cara a ser empreendedor, desde o começo do trabalho dele, sabe? Porque você vai estar no fluxo daquele número. Então, muito legal. Obrigada mesmo pela confiança e pelo apoio de todo mundo. Beijos gerais.